Eu sou o Padre Sebastião. Eu sou o Padre Marco Antônio João. Meu nome é Andrei. Meu nome é João Victor. Eu sou o Gabriel. Meu nome é Sávio. E este é o Seminário do Bom Pastor. Olá, caríssimo irmão. Este é o segundo episódio de O Sagrado Chamado. Retomaremos nossa jornada ao universo dos seminaristas. Vamos relembrar as questões abordadas no episódio anterior, onde exploramos a rotina diária, formação espiritual e o papel do reitor no seminário. Agora, no segundo episódio, conheceremos a dinâmica dos relacionamentos entre os seminaristas, a importância do seminário propedêutico no início da formação e os desafios que enfrentam em sua busca pela vocação sacerdotal. E não se esqueça de curtir este episódio, se inscrever e compartilhar nosso documentário para levarmos a mensagem de fé ainda mais longe. Eu sou Cristiane, eu sou psicóloga e trabalho aqui com terapia de grupo. O objetivo da terapia de grupo é trabalhar as relações interpessoais, também as relações entre o grupo e a instituição e prepará-los para a próxima etapa, que é a filosofia. Eles são uma irmandade, né? É uma irmandade que forma um laço familiar. Quando aceitamos esse chamado de Deus, deixamos a nossa família, a primeira família, mas a família do cristão é todo aquele que pertence a Cristo. Então, a vivência nessa comunidade é aquilo que, para mim, é algo importante, porque em cada pessoa, em cada talvez funcionário ou também seminarista dessa casa, encontramos um pedaço de Cristo. Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é uma irmandade mesmo, é uma relação muito desenvolvida no respeito, na abertura e na igualdade. Então essa casa me acolhe muito bem e eu me sinto em casa verdadeiramente. A nossa relação, pelo menos este primeiro ano, né, é muito boa. A gente brinca bastante. Se houver discussão, a gente logo já resolve. Também temos a terapia de grupo, que ajuda bastante com a nossa psicóloga Cristiane. Mas nunca houve grandes conflitos, né, entre a gente. Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, e acredito que para uma boa convivência é preciso respeitar o espaço do outro, né? E isso a gente vem aprendendo e conseguindo desempenhar. Nós podemos e precisamos retornar um pouquinho naquilo que falava no início, né, da nossa conversa. Eu dizia que o seminário não é apenas um espaço físico, mas um tempo na vida daquele que quer ser discípulo de Jesus. Então, esse tempo de propedêutico é o tempo de começar já a despertar no coração do jovem esse desejo cada vez mais intenso que começa a se concretizar. Então, o jovem, quando deseja entrar para o seminário, ele não vem do nada, não cai do nada e entra no seminário, mas vem de uma realidade pastoral, vem de uma vivência na comunidade. Imagina, seria estranho um jovem nunca foi à igreja, por exemplo, e de repente chega e diz assim: eu quero ser padre. E o seminário Bom Pastor, o propedêutico, a fase do propedêutico, é justamente essa fase de ajudar esse jovem a, primeiro, compreender de que é preciso ter esta compreensão maior do que é ser igreja. Depois, uma outra missão do propedêutico é preparar esse jovem para a etapa seguinte. Então o seminário ele não começa somente lá na segunda etapa, na filosofia.
ele já começa no propedêutico. E eu diria ainda mais, ele começa nos encontros vocacionais. Porque é justamente no encontro vocacional que o jovem já vai discernindo. E sendo realmente pela graça de Deus acompanhado, orientado e tendo o discernimento da entrada no seminário, ele vai se preparar então para o futuro, ou seja, para a próxima etapa, que é Vitória. E, consequentemente, a filosofia, que é um curso que nos pede uma base para entrarmos bem nessa próxima fase da formação. Então, aqui no propedêutico, eu costumo também compreendê-lo como um tempo de formarmos a base para as etapas seguintes, de colocarmos o alicerce. Um alicerce bem colocado, a construção ela vai se ajustando, vai sendo uma construção que realmente tenha solidez. Então, o propedêutico, penso que é um pouco essa etapa de realmente preparação. Lembrando que o jovem que vem, ele jamais poderá entrar em qualquer etapa de formação pensando já que isso é só um tempozinho que vai passar e entende. E tem jovem que às vezes pode entender-se que já estou praticamente pronto, né? Tenho que só passar pelas etapas. Não, todo o processo formativo é importante. Propedêutico não é menos importante do que as etapas seguintes. É um espaço, é um momento em que os vocacionados vêm fazer uma primeira parte, uma adaptação à vida de seminário, uma vida de comunidade, a gente pode falar um bom treinamento, ao mesmo tempo um tratamento na busca de uma espiritualidade em que a gente vai se afinando para viver bem o longo de todos os anos para a formação para o presbiterato. E também é um momento em que se afina a questão dos estudos e dá uma melhor atitude para, a gente chama de uma forma de equilibrar os estudos e colocar no mesmo nivelamento, né? O nivelamento intelectual, para que possam chegar e enfrentar as faculdades de filosofia e teologia com menos sofrimento, tendo capacidade de responder ao propósito e aquilo que é o desafio desses estudos. Então, o propedêutico dá uma base que hoje é extremamente necessária. Esta é a Padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com o carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28 999 62 3032. Point da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar. 28 999 59 0129. Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Para mim, desde o início, eu já partilhava com os padres que me avaliavam, né, que um dos maiores desafios para mim, para ser padre, era a timidez, né? Por exemplo, eu não tinha o costume de falar em público. A primeira vez que falei em público foi na minha missa de envio para o seminário, né? Eu não sei que milagre até eu consegui. Então esse é um dos desafios maiores para mim. Então a timidez, o excesso de timidez, mas a própria formação
no propedêutico nos proporciona meios para lidarmos melhor com isso e irmos nos despindo desta timidez que nem sempre é positiva, né? É algo que por vezes nos deixa presos numa determinada posição, e a formação ela vem justamente para isso, para fazer-nos expandir, né? E alguém, por exemplo, muito tímido, né, acaba por vezes se tornando alguém inacessível ou de difícil acesso, podemos dizer. A formação vem e nos ajuda a trabalhar esse lado. Esse é um dos desafios, né? E fora os outros que virão ao longo do tempo, não só no âmbito intelectual, mas também pastoral, espiritual, né? Nós temos que viver uma rotina de oração séria, né? Porque um padre que não reza é um paradoxo. Um seminarista que não reza é um paradoxo. É uma contradição, né? Nós estamos seguindo Jesus e ninguém segue, ninguém ama aquilo que não conhece. E só por meio da oração e do estudo dos seus ensinamentos, por meio da Sagrada Escritura, dos documentos da Igreja, é que nós progredimos nesse conhecimento da pessoa de Jesus, a quem nós devemos nos tornar semelhantes em tudo, não é? Então são muitos os desafios, né? Mas cabe a nós tomarmos a firme resolução de lidar com eles e progredirmos nesse sentido de maturação, eu diria de aptidão ao exercício dos deveres sacerdotais. Na verdade, a formação do seminário, e acredito que não só para o seminário, mas para o cristão. O bom cristão, ele precisa ter as dimensões da vida, né? Afetiva, humano-afetiva, a dimensão espiritual, a dimensão eclesial, a dimensão comunitária, a dimensão espiritual. Então, essas dimensões são dimensões que são trabalhadas na formação do jovem, para que o jovem possa compreender que não é somente ser um bom padre, mas é preciso estar conectado com toda uma realidade, seja a realidade pastoral, seja uma realidade espiritual, a dimensão espiritual, seja a dimensão afetiva, seja a dimensão eclesial, seja a dimensão intelectual, que também faz parte e está no processo formativo. Acabou aquele tempo, né, onde no passado, bem lá no passado, dizia assim, se o jovem não gostava de trabalhar e às vezes não gostava nem de estudar, aí dizia assim, vai ser padre. Então às vezes mandava para ser padre. Hoje acredito que se for nessa dimensão aí, nesse entendimento, não consegue alcançar justamente este objetivo de corresponder com aquilo que Jesus pede de nós. Que aí senão fica assim, é preguiçoso, então vai ser padre. Então aí só não entende essa vocação como um trabalho, como um serviço, uma dedicação realmente de entregar a própria vida a serviço do Evangelho. Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido 28 99923 0693. Levante seu espírito, construa seu corpo e relaxe sua mente na Corpo e Mente Fisioterapia e Pilates. Marque já sua avaliação. Fabiola Casagrande e sua equipe estão prontas para te atender com o carinho e profissionalismo que você merece. Ligue já 28 99964 6390. Nós temos aqui uma convivência muito grande com os clérigos, né? Com os padres. Moramos com 2 padres sempre, mas sempre tem padre passando por aqui, né? Não tem uma semana que não passa. E uma vez por mês o Dom Luiz vem nos visitar e conversar conosco também. Então, nós mantemos uma relação de muita proximidade. E vejo também isso de forma
uma forma de reciprocidade do clero para conosco, né? Ou seja, um acolhimento, né? Nós, enquanto formandos, eles que tentam estar próximos de nós quando convivemos, né? E falando dos dois formadores nossos, né? O Padre Sebastião, reitor, o Padre Marco como vice-reitor, eu vejo, e também acredito que os colegas, uma relação de muita liberdade. Liberdade no âmbito de se precisar de conversar, partilhar alguma coisa, alguma dificuldade. E também liberdade de brincar, de conviver tranquilamente, sem ser aquela coisa muito rígida, muito protocolada e tudo mais. A interação com os reitores por parte de todos nós é também muito frutuosa. Desde o início do ano, com o Padre Sebastião e o Padre Marco, ambos nos acolheram muito bem, né? Foram muito receptivos, muito acolhedores, e desde o início já nos lançaram esse olhar de ternura mesmo e de amizade, e desde o início nos ofereceram a sua ajuda, a sua contribuição para que possamos fazer esse caminho da melhor forma possível, né? De maneira especial também o Padre Sebastião, que é o reitor. No início, nas primeiras conversas que tivemos com ele, já nos primeiros dias, ele se apresentou para nós como aquele que está para caminhar conosco ao nosso lado, né? Nos ajudando em tudo, não só nos corrigindo, mas, sobretudo, estando em nosso meio para contribuir com a experiência que ele traz, com as partilhas que ele faz das experiências que traz consigo, né? Tudo isso nos edifica muito, e a relação que eles mantêm conosco é muito próxima e muito harmoniosa. A gente ri bastante, né? Eles contam muitas histórias, muitas piadas, e a gente se diverte, a gente reza, né? Eles nos ajudam em diversos sentidos, né? Todos os âmbitos, as 5 dimensões da vida do seminarista que devem ser trabalhadas, eles se dispõem, né, com muita diligência e com muito amor, a nos orientar, né, e nos ajudar mesmo nesse sentido. Primeiro que o seminário, a cada atitude, cada palavra, cada comportamento, cada realidade do ser humano, principalmente do jovem que está num seminário propedêutico, ele traz algo para colaborar no processo formativo. Às vezes palavras, às vezes gestos, às vezes comportamentos simples, às vezes corriqueiros, mas fala de uma personalidade. Então, por isso que o processo formativo, ele é bem, poderíamos dizer assim, bem global, bem amplo, para que ajudemos o jovem a se trabalhar de uma forma bastante completa e complexa, porque as dimensões, essas dimensões que já falamos, elas não podem apenas assim, trabalhou essa dimensão, trabalhou essa dimensão, trabalhou essa dimensão. Não. Elas às vezes vão se intercalando. Então assim, e a partir daquilo que o jovem vem trazendo para ser trabalhado, nós vamos ajudando e apontando o caminho. Claro que quem forma é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos jamais perder de vista isso. É o Espírito Santo que forma. Nós somos facilitadores, né? Formador é facilitador do processo, porque cada um traz coisas lindas da própria vida, da própria existência, e aqui nós vamos ressaltando isso e às vezes ajudando, pontuando em algumas dimensões. Então assim, esse processo formativo é muito bonito, porque a gente vai vendo o crescimento do jovem e de forma muito clara, sabe? Para isso, assim, nós também aproveitamos a oportunidade numa etapa já pré-estabelecida, um tempo pré-estabelecido, para a gente fazer a visita à família. Nós visitamos a família do jovem. Porque a partir da família também a gente consegue ajudá-lo muito mais e melhor. Porque a gente vê realidades que de repente não é um comportamento por um comportamento, mas de repente é algo a família. Então eu posso me equivocar com a avaliação de um jovem se eu não conheço
a realidade familiar dele. A gente diria que o seminário é um berço, né? É como que um berço, onde as pessoas são acolhidas, elas trazem os seus apelos vocacionais, e nesse caso mais especificamente para a vida religiosa, a vida consagrada, e o seminário é esse o lugar em que ele é preparado e ajudado a encontrar a sua resposta. A resposta nunca é dada pelo seminário. O seminário pode acolher e ajudar o bispo diocesano, a igreja, a dar uma palavra de aceitação e de condução naquilo que o candidato está desejando e está se empenhando para alcançar. Então, é um espaço muito especial para isso, para que tenha a condição de estudar e de uma maneira clara e específica para ser padre. Chegamos ao fim do segundo episódio da série O Sagrado Chamado, com o tema Caminhos da Vocação, onde vivenciamos a riqueza dos relacionamentos dentro do seminário, a importância do seminário propedêutico e dos desafios enfrentados pelos seminaristas em sua formação. No episódio final, mergulharemos na espiritualidade desses jovens devotos, suas expectativas em relação à sua vocação e os conselhos que tem a oferecer a quem também deseja trilhar esse caminho de fé, devoção e amor. Venha conosco nessa última etapa de O Sagrado Chamado, Caminhos da Vocação.